Olá, pessoal. Na aula passada, nós começamos a falar acerca das associações. E vimos que o que caracteriza a essência de uma associação é exatamente a reunião de pessoas com total ausência de fins econômicos. A associação com efeito, ela não pretende, ela não quer lucrar. Nunca foi esse o objetivo que determinou a sua constituição. Falamos também que a associação, composta de associados, ela faz com que os seus associados assumam direitos e obrigações, sendo que os direitos e obrigações de cada associado são exercidos para com a associação, que não há entre associados direitos e obrigações recíprocos. E na sequência, nós abordamos os requisitos que o estatuto de uma associação deve conter. Quais são os elementos que devem estar previstos dentro do estatuto? Ressaltando que a ausência de um desses elementos faz com que o estatuto se torne nulo, com que ele incorra em nulidade absoluta. Paramos aí. Dando sequência, vamos verificar agora o artigo 55 do Código Civil. Acompanhem comigo. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Vejam vocês. Essa ideia de isonomia, de igualdade, pode até existir no direito constitucional. Mas no direito civil, estamos lidando com interesses privados, pessoal. Nada impede que o estatuto, portanto, contemple certas categorias de associados com vantagens especiais, sendo que a vantagem está sendo conferida não ao associado enquanto pessoa física, e sim à categoria que ele representa. Então, certas categorias podem contar com vantagens que as demais não possuem. Quer um exemplo? Dia desse eu fui assistir ao jogo de futebol, aqui no estádio. E verifiquei que na tribuna de honra do estádio estavam os dirigentes, os conselheiros, membros de categorias mais elevadas. Enquanto que na geral estava eu e o resto da galera. Enquanto o pessoal da tribuna de honra comia caviar, tomava champanhe francês, nós, na geral, estávamos comendo espetinho de camundongo e tomando cerveja quente. E aquilo me revoltou. Ora, eu sou tão associado quanto o dirigente. Por que eu estou na geral e ele na tribuna de honra? Porque ele representa uma categoria que desfruta daquela vantagem. Paciência. Isso não implica dizer que eu não tenho o direito de ocupar a tribuna de honra. Eu posso ter esse direito se um dia eu fui eleito para um órgão deliberativo, para a direção, para o conselho, enfim. E aí eu desfrutarei da vantagem que aquela categoria confere. Essa é a ideia. Então, em regra, associados possuem os mesmos direitos, em regra, mas o estatuto, ele pode instituir, sim, categorias que desfrutam de vantagens especiais, sem que haja nenhuma ofensa ao princípio da isonomia. Porque o princípio da isonomia é um princípio constitucional. Opera nas relações de direito público. Em relações privadas, das quais as associações participam, esse princípio da isonomia já não é mais tão forte assim. Passemos agora à leitura do artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. Isso é importante. Quando se fala na qualidade de associado, está-se com isso, querendo referir ao status de que o associado desfruta por ser integrante da associação. O status de associado, o título de associado, a condição de associado. Essa é a questão colocada pelo artigo 56 do Código Civil. Então vejam vocês que a associação ela tende a ser uma entidade personalíssima, em que
a qualidade de associado representa um elemento importantíssimo para o funcionamento dos seus quadros. Digo isso por quê? Porque se 2 ou 3 amigos, enfim, eles se reúnem e criam uma determinada associação, por exemplo, associação dos amantes do vinho. A princípio é porque eles estavam orientados por essa finalidade comum, degustar vinhos. Vocês já imaginaram se, por exemplo, um dos associados cedesse o seu título de associado a um terceiro, e o terceiro que ingressasse na associação não gostasse de vinho? Fosse uma pessoa avessa à ingestão de bebidas alcoólicas ou abstêmia? Quer dizer, isso iria causar problemas dentro da associação. Ou então eu crio uma associação, a Associação dos Torcedores do Flamengo. Vocês já imaginaram se alguém de um time oposto fosse integrante desse tipo de associação, se um associado originário cedesse a sua condição, a sua qualidade para um torcedor de um time adversário? Isso iria criar problemas seríssimos. É por esse motivo, é por essa razão, que a qualidade de associado é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. Então, a menos que o estatuto disponha em sentido diverso, entende a lei que a associação tem caráter personalíssimo. E ter caráter personalíssimo significa dizer a qualidade de associado é intransmissível. Vamos colocar isso no esquema. Acompanhe comigo. Então, considerada essa intransmissibilidade da qualidade de associado, em regra, vamos verificar agora o que determina o parágrafo único do artigo. Acompanhem comigo. Parágrafo único. Se o associado for titular de quota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto. Vejam vocês, o que o parágrafo único está contemplando é a fração ideal que o associado ostenta dentro da associação. E quando eu falo fração ideal, eu quero com isto me referir à quota desse associado. Eu disse quota, a quota patrimonial dele. Verifiquem que muitas vezes, para criar uma associação, é preciso adquirir um imóvel, nele constituir uma sede, manter serviços, enfim. Isso faz com que os associados passem a titularizar quotas sobre aquele patrimônio. Vamos imaginar que o patrimônio ideal da associação seja de 100 mil reais. 100 mil reais é o valor do seu patrimônio. E essa associação tenha 10 associados. Se você dividir em partes iguais, cada associado terá uma quota de 10 mil reais, correto? Então a quota de 10 mil é exatamente a fração ideal do patrimônio da associação que cabe a esse associado. Aí vem a questão. Essa fração ideal admite transferência? Essa fração ideal pode ser cedida a terceiros? Vejam que o parágrafo único sugere que sim. Observem. Quando se fala aqui, a transferência daquela. O que é aquela?
é exatamente a fração ideal, dando a entender, assim, que esta fração ideal, essa fração do patrimônio da associação de que o associado é titular, pode, sim, ser objeto de transferência. E se nós relacionarmos essa possibilidade no esquema anterior, vamos encontrar uma consequência muito nítida dentro desse campo. Acompanhem comigo. De acordo com o esquema proposto, a qualidade de associados, repito, o status do associado dentro da associação, o seu título de associado, é intransmissível, em regra, se o estatuto não dispuser o contrário. Entretanto, a fração ideal que cabe a esse associado comporta transferência. Pode ser transmitida. E, a princípio, as regras se contradizem. Afinal de contas, se a minha qualidade de associado, em regra, é intransmissível, como é que eu posso ceder a terceiros a minha fração ideal? Pessoal, qualidade de associado versus fração ideal representam institutos completamente distintos. É perfeitamente viável que o associado transfira a terceiro a sua fração ideal, sem transmitir com isto a qualidade de associado. Mas como assim? Como é que o terceiro pode adquirir a fração ideal sem ser associado? Muito simples. O terceiro adquire uma fração do patrimônio da associação. O que o terceiro vai adquirir é isto, uma fração, um segmento do patrimônio da associação, mas sem que este terceiro seja abraçado pela associação como um novo associado. O que ele recebe é a titularidade de um patrimônio ou de uma fração patrimonial, mas sem com isto ser acolhido como um novo associado. Vejam o que diz o parágrafo único. Se o associado for titular de quota ou fração do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro. Traduzindo, a transferência da fração não faz com que o adquirente ou o herdeiro se invista na qualidade de associado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, mas se tiver no estatuto uma cláusula dizendo que o terceiro adquirente da cota tornar-se-á também associado. Vejam o final do artigo, pessoal. Salvo disposição diversa do estatuto. Ou seja, nada impede que o estatuto contemple previsão diversa. Então, se, e somente se, o estatuto contiver uma previsão determinando que a transmissão da cota implica também a transmissão da qualidade de associado, aí sim, o terceiro adquirente dessa cota vai se investir na atribuição da qualidade de associado, porque havia previsão expressa no estatuto. Portanto, temos uma regra e uma exceção. Em regra, a transmissão da cota, da fração, não confere ao adquirente a qualidade de associado. Regra. Exceção. Salvo disposição diversa no estatuto, que eventualmente atribua a qualidade de associado ao adquirente dessa cota. Então essa é a leitura que se faz do artigo 56 do Código Civil, que eu ressalto, cai. E como cai nos concursos? Exatamente por conta dessa confusão. Qualidade de associado, fração ideal, que os concursos adoram colocar esse artigo em suas provas. Passemos agora ao artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure
direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto. Atenção. Há muito tempo atrás, logo quando o Código Civil entrou em vigor, eu estava assistindo a um programa de televisão e o jornalista que apresentava o programa, ele falou que o novo Código Civil está permitindo que condôminos antissociais sejam excluídos, expulsos do condomínio. Ele falava expressamente em expulsão de condôminos que realizam comportamentos antissociais. E aquilo me surpreendeu. Porque eu consultei o Código Civil inteiro e não achei o artigo. Mandei um e-mail para o programa responsável. E eles me responderam citando o artigo 57 do Código Civil. Vê que interessante, o artigo 57 não está falando de condomínio. Ele está falando de associação. Condomínio não se confunde com associação. Condomínio é a propriedade comum. O edifício de apartamentos é um condomínio. Já a associação é uma pessoa jurídica formada pelo agrupamento de pessoas sem fins lucrativos. Não se confundem. Então esse artigo 57 não está permitindo que se expulse um condômino do condomínio. Nada disso. Está se permitindo que se exclua um associado da associação. Percebam vocês que para que ocorra essa exclusão do associado, 2 requisitos devem estar presentes. Acompanhem comigo. O primeiro requisito que se coloca para que um associado possa ser excluído é exatamente a presença de uma justa causa. E o segundo requisito, um procedimento no qual se assegure direito de defesa e de recurso. Então, em primeiro lugar, só poderá haver exclusão de associado desde que presente uma justa causa. Quem vai dizer o que seria justa causa é exatamente o Estatuto. Então, compete ao Estatuto, nos seus termos, nos termos previstos no Estatuto, como fala o próprio artigo, determinar as justas causas que podem influir para que se determine a exclusão de um certo associado. Por exemplo, o associado que ficar mais de 6 meses sem contribuir para o pagamento das joias pode ser excluído, é uma justa causa. O associado que realizar comportamento antissocial dentro da associação será excluído, é outra justa causa. Quem vai dizer o que são justas causas, repito, é o Estatuto. E o segundo requisito exige a observância de um procedimento no qual se assegure direito de defesa e de recurso. Para que isso? Para evitar exclusão sumária. Ah, você está fora, rua. Não pode ser assim, pessoal. Para que se determine essa exclusão, é preciso que ao associado se dê o direito de defesa, que ele se defenda perante o órgão que determinou a sua exclusão. E mesmo que a sua defesa seja infrutífera, ainda assim deve-se reconhecer a ele direito de recurso, de recorrer para um órgão superior. Então, normalmente, a exclusão é decretada por um órgão inferior e o recurso do associado apreciado
por um órgão de categoria mais elevada. Essa é a ideia. Quem vai reger esse procedimento é o Estatuto. Então, compete ao Estatuto regulamentar como se processa esse direito de defesa e esse recurso a fim de evitar exclusões sumárias. Então, dessa maneira, se procede à exclusão de um determinado associado. Passemos agora ao artigo seguinte. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto. É muito óbvio, pessoal. Todo associado, ele tem condições de exercer direitos na associação ou de exercer funções que a associação confere. E seria um absurdo, uma grande injustiça, você privar o associado de exercer direitos ou funções. Direitos e funções essas que tenham sido legitimamente conferidos ao associado. Obviamente que para você suspender algum tipo de direito, ou para afastar o associado de uma certa função, é preciso que se observem os casos e a forma previstos na lei ou no estatuto. Então, só nos casos e forma que a lei ou o estatuto previrem, é que aí sim se poderá privar ou suspender certos direitos ou certas funções do associado. Em suma, direitos e funções devem ser exercidos de forma livre, sendo que sua suspensão só pode ocorrer nos casos e na forma previstos na lei ou no estatuto. Essa é a leitura do artigo 58 do Código Civil, que não traz muita relevância prática. Passemos agora ao artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral destituir os administradores, alterar o estatuto. Vejam vocês que a Assembleia Geral, que é o órgão de maior representatividade dentro da associação, terá essas duas incumbências principais. A primeira incumbência, destituir os administradores, ou seja, o pessoal que responde pela gestão. A segunda incumbência, alterar o estatuto. Então, somente a Assembleia terá aptidão para deliberar essas duas questões: destituição de administradores, alteração de estatuto. Nenhum órgão, por mais elevado que seja, terá competência para deliberar essas questões que somente a Assembleia Geral compete. Observem vocês que no inciso 2º se fala alteração de estatuto. Obviamente que os requisitos dessa alteração é o próprio estatuto que vai determinar, já vimos isso. E no primeiro inciso se fala de destituição de administradores. É bom frisar bem essa questão aqui. Observem. Destituir administradores. Eu já vi numa prova de concurso uma questão que dizia assim, que compete privativamente à Assembleia Geral excluir associados. E a questão foi dada como falsa. Percebam vocês que exclusão de associado não se confunde com destituição de administradores. Excluir um associado é colocar esse associado para fora da associação. Já destituir administradores é retirar os membros da diretoria dos seus exercícios. Vejam vocês que nada impede que o diretor seja afastado da administração, mas permaneça sendo associado. Ser destituído da administração não implica dizer ser expulso da pessoa jurídica. Estão percebendo? Então são duas questões distintas. Uma coisa é exclusão de associado. Outra coisa é destituição de administradores. Sendo que, em matéria de competência privativa da Assembleia,
essa competência privativa se refere à destituição de administradores e não à exclusão de associados. É bom fazer essa ressalva. Vamos agora ler o parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 2 deste artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. É um dispositivo que não diz nada com nada, pessoal. Ele apenas ressalta que para tomar essas deliberações, quais sejam destituir administradores, alterar o Estatuto, será exigida a deliberação da Assembleia Geral. Mas isso já estava escrito no caput. Observe o caput do artigo. Compete privativamente à Assembleia Geral. Essa primeira parte do parágrafo único é inútil. Apenas repete que a Assembleia Geral tem competência para destituir administradores e para alterar o Estatuto. Qual o quórum que a Assembleia Geral deve observar? Reparem bem na sequência. Cujo quórum será o estabelecido no Estatuto. O quórum para que essa Assembleia Geral possa destituir administradores ou alterar o Estatuto é o quórum que o próprio Estatuto prevê. Mas isso já foi dito no artigo 54. No artigo 54 nós vimos o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos. É requisito do Estatuto, pessoal. Então vejam vocês que o parágrafo único nada mais faz do que delegar para o Estatuto aquilo que o artigo 54 já tinha delegado. Determinar os quórums para o funcionamento das assembleias. Aí na sequência, bem como os critérios de eleição dos administradores. Quer dizer, compete ao Estatuto determinar os critérios de eleição dos administradores. Isso já foi dito no artigo 54. A forma de gestão administrativa deve estar prevista no Estatuto. Então o que é que diz esse parágrafo único? Nada além do que já foi dito. Repetindo, que quem destitui administradores e quem altera o Estatuto é a Assembleia Geral. É um dado que já está no caput e nos incisos do artigo 59. E que o quórum para que se tomem essas deliberações é o quórum previsto no Estatuto, o que já está previsto no artigo 54. E o Estatuto também deve conter os critérios de eleição dos administradores. O artigo 54 também diz isso. De modo que esse parágrafo único é uma inutilidade só. Não traz nada de novo, nada que acrescente ao estudo das associações. Na sequência, vamos agora analisar o artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantido a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Vejam vocês, compete ao Estatuto determinar o quórum de convocação de órgãos deliberativos. Então, para você convocar um órgão deliberativo, observa-se o quórum previsto no Estatuto. Entretanto, esse artigo 60 vai além e garante, como direito líquido e certo, aos associados reunidos pela fração de 1/5, o direito de promover essa convocação. Isso implica dizer que, por mais elevados que sejam os quórums do Estatuto, ou mesmo que o Estatuto confira apenas a certas categorias o direito de convocar um órgão deliberativo, enfim, que associados unidos na fração de 1/5, eles terão o direito de promover essa convocação. Independentemente do quórum que o Estatuto contenha, garante-se sempre a 1/5 dos associados o direito de convocar um órgão deliberativo. Então, trata-se assim de uma regra bastante favorável aos associados, que podem perfeitamente refugir, escapar dos critérios mais rigorosos previstos no Estatuto e juntos, reunidos pela fração de 1/5, convocar um órgão para tomar uma deliberação. Bem, pessoal, seria essa a nossa ressalva a respeito dos dispositivos em referência. E temos agora
que desejar a todos vocês bons estudos, excelentes revisões e até o nosso próximo encontro.